Eu sou a Marília. Eu sou a Stephanie. E eu sou a Fernanda. Então, é Natal. E o que você fez? Porque a vida é assim, a gente não pode parar pra comemorar que sempre vem alguém perguntando o que você tá fazendo com a sua vida. Eu achando, mas a letra não era assim. Pior que é. Não, tudo bem, mas a outra parte Ah, tudo bem, que eu já me vou onde dói, assustou. entendeu? Eu já vou onde dói. Porque não basta as tiazinhas perguntando dos namoradinhos, entendeu? Na verdade, já é uma época pra gente se preparar. É, assim, então é Natal, que é alegria. Mas o que você fez esse ano? Tomei 5 no cu. segundos de alegria. Qual foi o momento mais feliz desse ano de vocês? Cri, cri, cri. Olha, eu acho que foi um ano bem. Não, mas uma. Não, gente, pelo amor de Deus, pelo menos um teve que ter. Eu passo. Mentira, só pra ficar bonitinho esse podcast. Oh. Oh! Agora vai ficar feio pra caramba a gente não falar igual. Eu achei R$ 10 dentro de uma calça jeans. Nossa, aí sim. Porra! O meu foi a minha viagem. Desculpa, gente, mas foi. Quem tá apaixonada no Chique grupo, bom, levanta a mão. bom. Vocês não estão vendo, mas eu levantei. Ai, meu Deus! No meu caso, eu ia falar que é muito mais fácil encontrar um boleto na calça do que dinheiro. Ai, Marília, queria te dar um abraço. Ai, beijo, gente. Vou deixar só pras duas fazerem esse episódio. Nossa, Marília, mas nem 50 centavos Não, perdido na roupa. não. Oh, não. Não, se eu achei, alguém tinha dono, alguém pegou de mim. Puta que pariu. Mas a gente veio falar o quê? Do passado. Por quê? Às vezes é Ai, bom virar pro gente. presente. Não, eu ia, apesar da desconcordância, Nossa. eu ia falar que diferente do que algumas abordagens possam sugerir, a infância também pode ser um lugar muito feliz. Sem Sim, tantos traumas assim. com Sim, certeza. se você é rico. Ah, não. Acho que não. Acho que não tem nada a ver com dinheiro. Não, mas eu penso mais numa perspectiva, por exemplo, final de ano é o ano que a gente fica nostálgico. E também é o ano que quem tem a possibilidade é o momento em que se volta mais à família e tudo mais. Então, é mais um episódio de reminiscências, né? De lembranças, tanto de coisas positivas, talvez, né? Nem todo mundo consegue ter sempre lembranças positivas no final do ano, principalmente esse ano, né? Exatamente. Mas eu acho que é um episódio pra gente poder respirar um pouco, né? Depois de tudo que a gente já falou esse ano, depois de tudo que a gente já viveu esse ano. Sim. Eu acho que principalmente agora, vivendo esse mundo que a gente está vivendo de pandemia, de ficar afastado daquelas pessoas que a gente ama, eu acho que vai ser ainda mais nostálgico, não só pra gente, como pra muita gente, né? E eu discordo da questão do dinheiro. Eu acho que dá pra gente ter memórias muito boas da infância, com coisas simples e ainda assim ser muito bonito. Acho que até pela inocência que a gente tinha naquela época. Crianças de hoje, por exemplo, que não entendem a pandemia. Então, talvez algo que afete muito os adultos não afete tanto as crianças. Então, acho que o Natal era muito mais mágico quando existia essa época só de existir o lúdico, só de existir a fantasia, só de existir. Claro que existiam coisas ruins, mas eu vejo a infância como um ponto muito positivo, muito gostoso. Eu sei lá, eu ainda não acredito ainda que chegou dezembro, minha ficha não caiu. Porque assim, esse negócio que vocês falaram de sofrer no final do ano, eu tenho umas questões aí, vocês sabem, desde de novembro, né? Toda vez que chega novembro, começa a primavera, eu começo a ficar numa bad desgraçada, porque eu gosto de sol, gosto de calor, mas eu passei por uns momentos difíceis, então eu ficava presa dentro de casa nesses tempos, então começa a me dar lembrar dos dias que eu fiquei mal nesse tempo e tal, não sei o que. E até hoje eu não, ou pelo menos esse ano, eu não consegui sentir isso.
não sei se estabilidade de ser adulta hoje e, tipo assim, eu poder, sei lá, sair numa quinta-feira e isso faz com que eu não perceba, por exemplo, não sair rolê, mas assim, que nem, por exemplo, vamos supor que não tivesse na pandemia. Hoje eu tenho uma rotina totalmente diferente dos anos que eu tive quando eu passei esse momento. Então hoje tudo bem se eu fosse para um bar e tomasse uma breja na terça-feira, ok. Então eu não sei se, tipo, esse sentimento tá diferente por conta da pandemia ou se por conta dessa maturidade eu não tô sabendo falar a palavra certa, eu quero dizer quando a gente não depende dos outros, não independência, porque, né, querendo, a gente precisa do outro. Mas sabe, assim, eu dona do meu nariz, tipo, tá, tudo bem, se eu for no bar na terça-feira, foda-se, quem vai trabalhar no outro dia sou eu e é isso. Então, eu esse ano não sei, parece que eu tô. Se hoje alguém falasse pra mim que tempo que você tá vivendo hoje, eu falaria que a gente tá lá em setembro, comecinho de setembro, sabe? Tipo, nem caiu minha ficha ainda que a gente já tá em dezembro. Não sei se tem alguma coisa a ver. Eu acho que junta tudo, né? Tanto a questão do que a gente já passou, quem a gente conseguiu ser até hoje e tudo essa questão do presente que a gente está vivendo. De acordo com as habilidades que a gente vai desenvolver ou com enfrentamentos que a gente já teve na vida, a gente vai ter essa percepção de tempo, de ano, enfim, de maneiras diferentes, né? Acho que isso é em tudo, assim, independente tendo pandemia ou não tendo pandemia, mas a gente sabe que a pandemia, ela trouxe um certo desconforto, né, maior pra gente nessa relação de percepção de tempo, de percepção da vida, e até mesmo dessa questão de percepção de passado, né, se eu me arrependi de fazer alguma coisa, quando entra essa questão de será que eu vou sobreviver, acho que a gente tende também a criar esses questionamentos na nossa cabeça, né? Do tipo, nossa, será que lá atrás eu fiz tudo que eu deveria fazer, tudo que eu queria fazer? E até trazendo essa questão que a Nanda trouxe em relação à questão financeira, eu vou concordar com ela porque uma lembrança muito forte que eu tenho da minha infância nessa época de Natal, que é basicamente o que a gente está tentando falar aqui no episódio de hoje, né? Tipo, a nossa infância e tudo mais. Eu e meu irmão, a gente sempre via esses filmes, né, natalinos, que sempre passam na sessão da tarde nessa época. E a galera tinha as árvores tudo cheio de presente embaixo, todo mundo, tudo embrulhado, lindo, maravilhoso. E na minha família a gente nunca teve o costume de fazer isso, até porque a gente nunca teve esse tipo de condição, assim, né, de comprar presente pra geral, fazer amigo secreto. Então, uma vez a gente estava montando a nossa árvore de Natal, o que deve ter sido uma das últimas vezes que a gente montou. E aí eu tive uma grande ideia. Eu falei, Vi, tem um monte de caixa de sapato embaixo da cama. Por que a gente não pega essas caixas de sapato vazia, embrulha e coloca embaixo da árvore? E foi exatamente o que a gente fez. A gente embrulhou um monte de caixa de sapato vazia e colocou embaixo da árvore como se fosse presente para todo mundo. Só que mal sabiam as pessoas que eram caixas vazias. Ah, mas que bonito, que lembrança gostosa. É uma lembrança bem legal. Acho que quando a gente era mais novo aqui em casa, a gente tinha mais essa coisa, né, de festa, de comemoração, de decoração e tal. E acho que quando a gente foi crescendo, a gente meio que foi, não digo perdendo, mas assim, a gente foi dando prioridade às outras coisas. Então, por exemplo, esse ano a gente conseguiu montar a árvore de Natal, mas acho que fazia uns 7 anos que a gente não montava a árvore. Então, obviamente, a culpa é do cachorro, né? Porque a gente tem o Thor, a gente não monta porque o Thor destrói as coisas. Exatamente. Mas hoje a gente falou assim, esse ano a gente falou, quer saber? A gente não vai sair mesmo, não vai poder ficar com a família e tudo mais. Vamos tentar montar. E aí a gente montou. A gente teve que colocar a árvore num banco alto pro Thor não alcançar? Talvez. Por que eu não pensei nisso? Não é, mas a gente montou. Então eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter esse tipo de lembrança afetiva, né, do passado, quando a gente é mais novo, acho que a gente consegue resgatar isso nos momentos de necessidade, né? Nos momentos como a gente está vivendo esse ano, por exemplo,
É uma coisa que a gente nunca mais fez, que foi montar árvore, decorar pro Natal. A gente resolveu fazer esse ano e talvez num resgate disso, né? Num resgate de tempos mais simples, num resgate de uma normalidade que a gente sabe que a gente não vai ter por um bom tempo. Então eu acho que a infância, ela traz muito disso, né? A gente guarda muito disso com a gente pra gente resgatar nesses momentos de necessidade. Óbvio que quem teve essa possibilidade, né? Nem todo mundo, infelizmente, tem boas lembranças da infância. E aí que entra a psico. Ah, eu não tenho nenhuma lembrança, não. Ah, porque 90% dos meus natais eu passei dormindo. Inclusive, ano passado, passei na casa de mamá. Mas o ano novo eu passei dormindo também. Então não tem, é que é família pequena, né? Tipo, não dá, é só eu e minha mãe e tal, não dá pra animar muita coisa. Então, tipo, não Natal em si, assim, eu não tenho muita coisa, não. Tenho lembranças do fim de ano no modo geral, tipo, férias da escola, praia, é, banho de mangueira, essas coisas. Mas da data em si, eu não. Acho que a única lembrança que eu tenho assim de Natal foi de uma vez que a gente foi passar na casa desse patrão da minha mãe e eu queria aquele Polystation de fita e eu ganhei. E aí foi muito engraçado, porque eu ganhei, né? Só que assim, como a boa senhorinha que habita em mim, eu durmo, né? E foda-se o resto. Aí eu dormi, quando era meia-noite me acordaram. Aí eu ganhei o videogame. E aí na outra semana a gente ia passar o Natal lá na praia, na casa de praia da ex-patroa da minha mãe, em Quaraguá. E aí tinha Mario, né? E tipo assim, nessa época já existia, sei lá, o PlayStation 1. Então esse Polystation era tipo, tinha o jogo, tinha Mario e tinha aquele de você atirar no pato. Aquilo era muito. Como que aquilo funcionava, né? Até hoje eu me pergunto. E aí a gente levou o meu Polystation lá pra praia. E aí nós ficava lá tirando no pato, não sei o que, e o pessoal tentando passar a fase do Mario. Acho que esse é o único Natal que eu, tipo, lembro mesmo. Ah, e teve um outro que eu ganhei o meu primeiro sutiã. Vocês acreditam Não. nisso? Mano, vai se fuder, velho. No amigo secreto, eu ganhei um sutiã. E eu não tinha nem. Eu já não. Pessoas que não me conhecem, eu não tenho teta. Então, assim, eu com 25 anos não tinha teta. Pensa, eu tinha o quê? 11 anos. Porra, e ganhei um sutiã gigante. Sutiã rosa. E abri na frente de todo mundo. Socorro. Pronto, meus 2 Natal que eu lembro. O resto é só dormir. Que eu não tô perdendo muita coisa também, não. Ah, pra mim o Natal sempre foi muito gostoso. Eu acho que eu já vivi os dois lados da moeda. Eu nunca fui rica, obviamente, mas os meus natais nunca foram. Eu nunca passei nenhum tipo de necessidade, nem Uhum. de um aperto muito maior. Mas ainda assim eu vivi muita simplicidade, né? Eu me lembro que, mesmo ganhando boneca X, eu sempre brincava muito na casa da minha avó com milho. E milho, não sei se vocês da cidade, né? Não. Já viram um milho na vida, que tem como se fosse um cabelinho Sim. colorido. Aquilo pra mim era tudo, era tudo. E pra mim a brincadeira era brincar com milho no sítio da minha avó e era tudo, tudo na minha vida. Não. Era brincar com aquilo. E eu lembro também que meu pai sempre trabalhou muito, muito mesmo. Então, ele fazia trabalho no Natal, ele trabalhava bastante no Ano Novo também. Então, boa parte da minha infância fui eu, minha mãe e minha irmã, né? E a gente se sentia mal em comemorar o Natal, como a gente nunca passou a noite assim na casa da minha avó, a gente passava muito em casa. Então a gente nem preparava nada, chiquetê, a gente ficava de pijama e eu lembro que a gente juntava os dois sofás e Oh, ficávamos deitadas lá, tipo, que comendo besteirinha delícia. e juntas. E hoje eu penso, putz, no Natal de hoje, geralmente a gente vai para casa de um parente, para casa de um amigo, e a gente sempre tá se preocupando em ir bem vestido e pensando no que o outro vai falar do seu cabelo e da sua maquiagem. E o Natal, para mim, pelo menos na minha infância, nunca se tratou de ter coisas, de ganhar coisas. Era aquele momento da gente juntar os sofás
e ficar junto e ver um filme besta na TV, sabe? Então a infância pra mim, a lembrança do Natal sempre foi muito gostosa, mais gostosa do que os natais de hoje, eu acho. Eu acho que fica meio que uma tradição, né? Quando você era pequena, esse tipo de coisa. E falando de tradição, eu tenho uma que a gente faz até hoje, na verdade. Que é quando eu era criança. Não sei se vocês conhecem. Espero que sim, né, gente? Não é possível. Tinha uma certa novela chamada Rebelde. Meu Deus, amiga, eu juro por Deus que eu ia falar de Rebelde. Ai, então tá tudo certo. Que medo! Que bom, eu sou a única. Mas então, eu era extremamente viciada. E quando eu digo eu era, na verdade eu canto até hoje em dia, tá? E por favor, ouça uma Mas, música nova só pra chorar um pouco. sim, é. Mas isso acabou sendo uma coisa que assim, minhas primas começaram a gostar. Minha tia, que é tipo mais de quase 20 anos mais velha que eu, ela gostava também. Então meio que se tornou uma tradição todo Natal, né? Todo fim de ano. A gente coloca o DVD do show deles aqui no Rio, que eles fizeram DVD, e a gente assiste, né? Na época a gente assistia tomando suco, hoje a gente assiste tomando álcool. Uma evolução assim, boa. É, exato. A gente vai se encaixando, né? Conforme a gente vai crescendo. Mas a gente faz isso até hoje. De verdade, até hoje. Se a Cara, gente que não faz, gostoso. a gente fica assim, mas ué, por que a gente não ouviu o Rebelde? E é ouvir de tipo, eu, minha tia, né, que é a que eu mais convivo hoje em dia, que minhas primas, né, cresceram, tem a família, as famílias dela, enfim. Mas é sempre eu e minha tia, a gente coloca o DVD e a gente morre de cantar, entendeu? E é uma coisa que eu guardo, assim, muito, com muito carinho no meu coração, porque, né, se a gente for pensar desde quando essa tradição começou até hoje, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Então, de saber que apesar de tudo, a gente ainda tenta trazer isso, né, para o nosso fim de ano, uma coisa conhecida, é algo que eu fico muito feliz, né? Até porque a gente perdeu meu avô próximo ao Natal, não exatamente próximo, mas em dezembro, né? No comecinho de dezembro. Aliás, no dia 8 de dezembro, que é quando a gente tá gravando esse podcast. Nossa, amiga. Beijo, vô. Então, assim, é legal pra mim olhar pra trás e saber que apesar de toda essa tristeza que a gente carrega com a gente nessa época, a gente ainda consegue, sabe, passar por isso. A gente coloca uma música e a gente vai cantar, e a gente vai beber, e a gente vai ficar triste, vai falar besteira, mas junto, sabe? Então, acho que se tem uma coisa que eu carrego comigo desde a minha infância é essa ligação com a minha família. Eu acho que isso foi sempre muito, muito nutrido em mim, né? Desde criança é o que a gente sempre viu. É sempre um ajuda o outro, um ajuda o outro, eu tiro de mim, eu ajudo. E sempre assim. Então, apesar de ter essa conotação um pouco triste final de ano pra mim, eu também consigo ver além disso, né? E, tipo, eu sei que onde quer que ele esteja, ele estaria muito feliz, ele está feliz em ver que a gente continua sendo do jeito que a gente sempre foi, né? Apesar de tudo isso. Então, é outra coisa que fica um gostinho meio amargo na boca, mas que ao mesmo tempo a gente não perdeu a nossa essência, apesar disso, né? E também é uma das minhas outras lembranças, né? Meu último fim de ano com meu avô é uma coisa que eu lembro muito, porque quando eu era mais nova, eu viajava bastante no final do ano para Goiás, para ir ver a família do meu pai, né? A família do meu pai tem uma galera que fica em Goiás e a gente sempre ia para lá no final de ano e essa outra parte da família do meu avô é a da minha mãe. Então, teve uma época que eu não tive, né? Na verdade, eu mal tive essa tradição de passar o fim de ano com eles, com meu avô. Uhum. Então, acho que meio que deve ter sido uma coisa assim muito planejada, talvez pelo destino, quem sabe? De quando antes dele começar a adoecer, a gente não ter ido viajar e a gente ter tido a oportunidade de passar um fim de ano com ele.
também é uma coisa que eu guardo com muito carinho, porque, né, é aquela coisa, se a gente soubesse que seria o último, a gente teria feito diferente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não tinha como fazer. Então, acho que isso me marca também porque, né, no ano que ele morreu, a gente ainda assim se juntou no Natal, no Ano Novo, e a gente fez esse mesmo rolê, né? Riu, quem podia beber, bebeu, ficou doidão, chorou, e tudo ao mesmo tempo, né? Então, existem N formas de lidar com o fim de ano, seja ele positivo ou negativo. O fim de ano é sempre um momento, igual eu falei no começo, de reflexão e de nostalgia, tanto bom e ruim. E que esses anos e a psicologia e terapia, enfim, me deram a oportunidade de conseguir lidar com isso e aproveitar, independente da falta. Até porque sempre vai faltar alguma coisa, né? E eu estava pensando bastante nisso nesse final de ano. Todos os anos, obviamente, famílias perdem pessoas, mas como esse final de ano vai ser difícil e duro para muita gente. Mas acho que é bem o que você falou, né? Sempre vai existir coisas negativas e coisas ruins, como essas perdas. Mas é bem o que a Marília disse, né? A gente sempre tentar olhar pelo lado positivo, ou pelo menos se esforçar para isso, porque são tempos difíceis e o que a gente tem para se agarrar são lembranças, né? E por isso que eu achei tão gostoso esse episódio também, por poder ter a chance de lembrar coisas tão boas que aconteceram lá atrás. Eu acho que a infância é um lugar fantástico. Claro que existem traumas de infância, mas também existem tantas coisas na infância. Eu acho que a gente começa a ser moldado na infância. E eu tenho memórias muito boas. Eu achei muito lindo, Marília, droga. Fiquei emocionada com o que você falou. Mas eu acho que a infância, ela vai entrar tudo isso, né? Talvez seja o momento que você mais vai passar por coisas, que eu acredito que seja o caso da Esté. Talvez seja o momento que você mais vai conseguir enxergar a simplicidade na vida, né? Talvez chegue um momento que a gente tá adulto agora e a gente vai olhar e realmente vai bater essa saudade de ser criança, vai bater a saudade de ser inocente, de, sabe, não saber o que é prazo, não saber o que é data de vencimento, não saber quanto custa estudar, quanto custa se adequar ao mercado de trabalho, quanto custa uma terapia. Então, acho que é um conjunto, né, de coisas. Às vezes você teve uma infância que você teve que lidar com essas coisas já que eu trouxe como algo que a gente não sabia, né? Talvez desde pequeno você já teve que trabalhar, já teve que ser responsável. E talvez você teve a oportunidade de aproveitar essa sua infância, de brincar, né? Eu fui muito uma menina que brincava na rua, que ia pra quadra, né? Eu tenho um irmão mais velho, então quando eu era criança eu era meu irmão mais velho. Meu irmão jogava futebol, eu jogava futebol. Meu irmão gostava de luta, eu gostava de luta. E, e isso até hoje, a gente gosta muito das mesmas coisas. Então, igual a gente falou aqui, né? Sempre vai ter dois lados. E eu acho legal a gente revisar esse lugar, né, do passado, não se fixar nele, mas revisar esse lugar justamente para aprender, né? Para aprender que talvez naquela época você tenha que ter tido esse tipo de responsabilidade, não pôde aproveitar, né? Tinha outro tipo de prioridade. E agora você pode fazer diferente ou pode tentar fazer diferente, né? Como no nosso caso, o meu e da Nanda, por exemplo, que a gente pôde aproveitar e a gente pode usar isso talvez como um gás quando a gente está desanimado, né? Uma lembrança boa, aquele momento que a gente está meio para baixo, triste, ser abraçado por essas lembranças também são muito importantes. Então cada um vai ter algo para se agarrar, né? E talvez cada coisa vai ter um significado diferente. Então, eu acredito que revisitar esse lugar da infância é muito importante, né? Tanto para talvez entender alguns jeitos, alguns trejeitos, alguns hábitos, tanto para talvez resgatar
essas coisas também, né, que podem ter ficado no passado. Talvez você gostava muito de fazer uma coisa que hoje em dia você nem lembra mais como era e você trazer isso de volta para sua vida. Acho que são pequenos momentos, né, de prazer e de aprendizado que estão nesse passado que a gente às vezes foge, né? Quase sempre a gente foge bastante do nosso passado. E às vezes a gente se prende muito a ele também. Então é bem clichê da psicologia, né? É preciso encontrar um equilíbrio dentro disso e dentro da infância também, porque não só de memórias boas vive o homem, né? Se a gente só fica preso nessas memórias do passado, a gente também não vai conseguir viver o presente. Então é sempre fazer uma reciclagem, né? Do que é bom, do que te serve e bora continuar andando pra frente, né? Não ficar parado lá atrás. É verdade. Eu acho que é válido visitar o passado, mas não fazer dele um lugar de permanência, né? É isso. É. Lindo. Eu acho que também resgatar algumas coisas como a simplicidade é algo válido. É, quando eu olho para o meu passado, esse ano a gente decidiu não colocar mais uma vez a árvore de Natal, justamente pelo mesmo motivo que Marília tem, que se chama cachorro, né? Cachorro e, no caso, gato, que a minha última árvore de Natal foi minha gata que destruiu tudo. Mas tudo bem, porque ela é o presente da minha vida, eu não posso reclamar. Oh. Mas tem esses dois animaizinhos que são uma questão que não dá pra gente simplesmente colocar uma árvore aqui, é uma coisa indiscutível. E eu fiquei chateada esse ano, fiquei chateada de verdade da gente não colocar essa árvore de Natal, porque levando em conta todo o ano que foi, o estresse que Sim, existiu por essa pandemia, por trabalho, enfim, toda a gama de coisas que existiram nesse ano, foi um ano que eu fiz questão, de certa forma, de que houvesse essa comemoração com uma árvore de Natal. E enquanto a gente conversava e a gente revisitava o passado, a gente lembrava da infância, que não foram todos os natais que eu tive uma árvore de Natal, eu percebi que coisas simples também podem ser tão gostosas. Da mesma maneira que você conquistar e conseguir colocar uma árvore, como foi o caso da Marília, é muito bom porque é uma conquista gostosa. Eu acho que você também não colocar também não precisa ser um motivo ruim, né? Eu precisei ir pro centro hoje, a gente estava vendo algumas coisas e eu fiquei com isso na garganta, assim, sabe? Ai, deveria ter comprado, deveria ter colocado e arriscado. E eu acho que não. Acho que a simplicidade também é válida e acho que para mim o resgate que eu fiz hoje dessa infância é que o Natal também pode ser gostoso e bom e render boas lembranças sem ter esse externo. É claro que são versões diferentes, né? Minha e da Marília agora são contextos completamente diferentes. sim. Mas eu achei legal isso, justamente porque para mim acho que faltava essa simplicidade. Não precisa de glamour, de enfeitar a casa inteira, fazer aquela casa americana de filmes natalinos para ter um Natal perfeito. Acho que também dá para ter simplicidade e ser tão gostoso quanto, sabe? Sim. Eu acho que a gente fala dessa questão de Natal e fim de ano porque é o episódio que a gente preparou para esse final, né? Para esse fim de Sim. ciclo. Mas isso a gente pode aplicar em qualquer momento da nossa vida, né? Que a gente traz essa questão de fim de ano, como a gente disse, por ser um momento que talvez a gente seja mais propício a parar para pensar, né? No ano que passou, no que a gente fez, no que a gente não fez. Mas eu acredito que seja uma coisa que pode nos fazer muito bem se a gente trouxer no nosso dia a dia, né? Essa questão da simplicidade, essa questão de estar mais atento às pessoas que estão à sua volta, aos seus amigos, à sua família, quem te ajuda, com quem você pode contar, né? Porque às vezes também pode ser tarde demais, né? Deixar isso só para o fim do ano. Como esse ano veio para nos ensinar isso, né? A gente acha que a gente tem tempo, que as pessoas à nossa volta têm tempo e não é bem assim. Então eu acho que esse clima especial e mágico que a mídia cria e tudo mais, que tem certo efeito sobre nós sim, né? A gente acaba também comprando esse discurso. Não todos nós, né? Mas é algo que a gente vê fortemente no mundo inteiro. Então eu acredito que trazer esses elementos de fim de ano para nossa vida, né? Essa questão de refletir sobre o passado, ou até mesmo refletir o que você fez esse ano, mês passado, né? Semana passada, enfim. Talvez nos falte muito isso, né? A gente tem a tendência a achar que a gente tem tempo,
Então a gente sempre deixa isso para depois, né? Ah, eu vou revisar esse meu comportamento depois, eu vou reestabelecer essas metas depois, eu vou pedir desculpa depois, ou eu vou fazer o que eu sempre quis fazer depois. E talvez esse depois nunca chegue, né? Então eu acredito que a gente possa tentar trazer essas questões de final de ano para nossa vida, né? Tanto conseguir mudar talvez a nossa perspectiva e trazer um olhar mais suave, mais agradável, quanto conseguir entender o que possa ter acontecido de ruim na nossa vida também lá atrás e o que isso pode ter nos ensinado, né? Caso tenha nos ensinado algo ou se ainda ficou algo a ser aprendido que a gente não estava olhando. Então, eu acredito que tudo que a gente falou aqui visando no Natal, no fim de ano, que a gente consiga utilizar sempre no nosso dia a dia, para que a gente também traga essas questões de alegria, de novas tentativas, de novos ares, de esperança, enfim, para qualquer época que a gente esteja, para nossa semana, para o nosso dia, para o nosso mês, enfim. Eu acho que seria legal também, dentro do possível, para Esté falar um pouquinho pra gente dessa questão da infância dela. Eu acredito que seja bem diferente da nossa, até por essas questões de responsabilidade e tudo mais. É verdade. Mas acho que é igual a Marília falou, né? Questão de conseguir entender que não é porque você viveu lá que não pode mudar agora. E a Fer até falou, né? Que é diferente você visitar o passado e você ficar lá. Eu acredito que agora eu tenha, não consciência, porque consciência é uma coisa muito forte. Mas eu acho que agora eu até consigo, tipo, ver que tá tudo bem um dia eu, sei lá, sentir vontade de. Que eu não tenho essas questões de montar árvore de Natal, decorar a casa, nada dessas coisas. Talvez um dia eu possa, né, tá passando lá no 99, lá no chinês, e falar, meu, vou botar ou a pisca-pisca lá na minha casa. E é isso, entendeu? Acho que vai muito do sentimento de que se eu sentir vontade, por que não? Em relação à infância, por exemplo, você acha que você pode ter perdido alguma coisa ou você acredita que você fez o que você tinha que fazer e ou você mudaria algo, enfim. Eu, como criança, não, né? Tipo, eu fiz o que deu pra ser feito. Mas hoje, se eu tivesse um filho, eu tentaria proporcionar coisas pra ele que eu não tive. Não sei se isso me fez falta. É que nem, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um irmão gêmeo, né? E aí todo mundo pergunta pra ela, ai, como que é ser gêmeo? Ela fala, meu, não sei, nunca não fui. Então, a mesma coisa. Então, eu não sei se um dia mudaria. Se eu seria outra pessoa, se eu teria outras atitudes. Se eu tivesse uma infância não proveitosa, porque minha infância foi proveitosa, mas de acordo com os limites que a minha vida me proporcionava. Mas acho que, nem por exemplo, uma coisa que eu acho super bonitinho tipo, na Páscoa, colocar os ovinhos escondidos na casa, colocar as patinhas de coelho, caça ao tesouro. Talvez essas coisas, se eu tivesse um filho hoje, eu colocaria. Mas Hum. não sei se isso necessariamente faria falta em mim, entendeu? Faz falta, na verdade, né? Talvez seja um modo de você também viver isso que você não viveu pra saber como é, né? Como você se De outra sentiria. perspectiva, né? Exatamente. Mas eu tenho um questionamento polêmico pra gente terminar esse podcast, esse episódio. Meu Deus. Papai Noel. Isso era uma realidade Existe na ou vida não de vocês? existe? Vocês achavam Não, que ele existia? Alguém contou isso pra não. vocês? Como que rolou? Cara, isso foi muito triste na minha infância. Sempre critiquei minha mãe por isso. Que Sempre horror. quis acreditar, acho maravilhoso. Mas ela nunca foi fã, então ela falou, ah, eu não vou mentir pro meu filho, imagina, vai ser isso mesmo, tá? Meu filho, olha. Freud explica. Exatamente. Nunca acreditei. Eu sempre sabia quem era esse meu Papai Noel. E a maioria das vezes era meu tio amado, querido, idolatrado. Ah,
Minha família também nunca foi dessas, assim, a gente nunca acreditou e acho que a gente sempre falou sobre como a gente já sabendo que não existia, né? Mas eu vou dedurar o editor do podcast. Ih, Vinícius acreditava! O Vinícius acreditava. E Oh, não, meu vocês não têm Deus! noção. Como ele descobriu que o Papai Noel não existia? Ele tava na escola. Eu não Meu lembro que Deus. série que era. Acho que deve ser tipo sexta série, sei lá. E aí, no primeiro dia de aula, o professor dele chegou na sala, falou assim: Não, agora vocês já estão grandinhos, né? Vocês já sabem que Papai Noel não existe. Aí o Vinícius ficou assim: Quê? E foi assim que ele descobriu. E não bastasse, ele acreditava que existia e ele tinha medo do Papai Noel. Ele se escondia. É por isso Meu que eu vejo o Deus. Vinícius com um olhar vago hoje em dia. A infância dele foi destruída. Não, e sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Ah, Nossa Ele, senhora. ele quer fazer isso com os futuros filhos dele. Ele quer contar que o Papai Noel existe. ai, gente, sendo Não sincera, satisfeito eu com trauma. faria. Ele quer traumatizar as crianças. Ai, eu faria. Eu contaria que existe. Eu mentiria que existe. Acho que é uma mentira gostosinha, pelo menos nos primeiros anos, pra existir aquela magia. Eu contaria. Eu diria que existe. Ah, eu seria uma mãe muito zoeira, então eu contaria e depois eu pensaria num plano bem divertido pra contar que é mentira. O primeiro bullying seria com a própria mãe. Preparar as crianças já pro futuro. Ai, que horror. É tudo Gente, uma bullying não é legal. mentira. A vida é uma ilusão. Ai. Gente do céu. Ai. Ah, mas é super engraçado ver essa diferença que tem, né? Do tipo, aí tá todo mundo no mesmo rolê, mas cada um viveu o Natal de uma forma diferente, cada um viveu a infância de uma forma diferente. É, alguns foram inocentes por bom tempo, outros não. Ô, Vinícius. Beijo, amor. Mas eu acho divertido, porque, né, é isso que. Por isso que a gente é tão diferente, porque a gente vive essas mesmas fases da vida de uma forma muito única, né? Muito própria, muito pessoal. Então, por isso que a gente sempre traz em qualquer episódio que a gente fala que o ser humano é subjetivo, tudo que a gente tá falando aqui é subjetivo, porque apesar do clichê, é verdade, somos seres únicos, então nossos pensamentos, nossas atitudes, o que vai servir pra gente ou não, também é muito pessoal, também é muito subjetiva, né? Então, acho engraçado a gente conseguir, porque parar pra refletir também traz isso, né? A gente conseguir ver perspectivas de mundo diferentes, e talvez seja isso que nos faz crescer. Aprender que o mundo vai além de como a gente vê, né? Cada pessoa que a gente encontra na rua vê o mundo de uma forma diferente. E é por isso que a gente precisa aprender a respeitar e querer parar de fazer o mundo dos outros ser igual ao nosso, né? E essa questão do Natal, ela sempre pegou bastante pra mim. Eu sempre tive a ideia fantasiosa de que o Natal e o Ano Novo eram aquela época que, ai, o ano mudou, então tudo vai ser bom e tudo vai ser perfeito. E eu acho que eu tô vendo bastante meme na internet, acho não, né? Eu vi muitos memes na internet falando disso. Ai, quando for o 1º de janeiro, o mundo será assim, eu vou estar aliviado. Bastante pelo corona, mas, enfim, pelo ano ter sido pesado no geral. Sim. E eu tinha um pouco dessa ideia antes, que ai, ano mudou, vai ser diferente, vai ser melhor. Muda porra nenhuma. Mas aí que tá, eu acho que eu sempre vi da maneira errada. E eu falo isso dentro da minha vida, tá? Como a Marília disse, todo Sim. mundo tem uma visão diferente, então respeito a visão de todos. Mas dentro da minha vida eu percebi que essa questão de mudança de ano realmente não mudava nada, e eu acho que era porque eu não mudava. Então eu acho que muito mais importante do que a gente esperar aquele relógio virar meia-noite para que seja um ano diferente, é a gente realmente refletir nas nossas coisas, nas nossas ações, essa questão do perdão, de não deixar para o outro dia, mas você fazer a partir do momento que você achar que deve, você mudar para que o seu mundo mude, senão realmente sempre vai ser, entre aspas, a mesma merda.
porque a gente não pode esperar um resultado diferente agindo de uma mesma maneira. Então eu acho que essa questão do Natal e do Ano Novo, para mim, tem uma energia diferente, porque eu acho que eu estou indo para um ano novo diferente. Sim. Com esse grande spoiler já da Fernanda sobre o próximo episódio, que é fim de ano. Aproveitem, reflitam, né? Dá tempo, vocês têm uma semana aí pra refletir, pra gente se encontrar no nosso especial de Ano Novo. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, né? Foi mais um papo tranquilo pra gente acabar o ano, talvez de uma forma um pouquinho mais leve. Espero que vocês tenham gostado e voltem pro último episódio desse ano. Tchau! Tchau, galera! Beijo, gente. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Ah, e nesse episódio de Natal, né? Só faltou desejar um Feliz Natal para todos vocês, dentro da medida do possível, né? Porque a gente sabe que foi um ano muito louco, com consequências muito loucas, então a gente espera que vocês estejam bem dentro do possível. E não esquece de acompanhar a gente lá no Insta, o @eagorapsi.podcast. Agora sim, tchau!